Inteligência artificial, iluminação artificial. Cara, esse título meio bizarro nasceu de um texto que eu compartilhei com o Robin, assim, e que foi muito fantástico, porque era um texto da revista Rolling Stone gringa, que falava que algumas pessoas estão tendo uma postura de ilusão, assim, de delírio, conversando com inteligências artificiais, ChatGPT, enfim, sobre espiritualidade. As conversas dessas pessoas com a inteligência artificial tá levando elas a acharem que as pessoas são os novos messias, são anjos, são enviados, são especiais, são escolhidos, são, enfim. E onde que a gente vê isso, né? Onde que a gente vê isso acontecer? Eu passei por isso. Nas escolas iniciáticas. E por que acontecia lá e acontece no chat GPT? Por um motivo muito simples. Porque a gente não realiza como a nossa cabeça funciona. A gente não realiza que a gente vive 100% do tempo, 100% do tempo, na experiência da nossa própria mente. Que a gente vive 100% do tempo nas experiências dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Que a gente nunca conheceu nenhuma pessoa que não seja um pensamento nosso ou um sentimento nosso. E eu não estou questionando se existe um mundo externo à nossa mente ou não, porque para isso é irrelevante. Eu estou questionando que a gente não tem acesso a um mundo externo a nós, e a gente só tem acesso às nossas percepções e impressões e pensamentos sobre esse mundo externo. Ao mesmo tempo, a nossa mente, ela é uma máquina suscetível, máquina não, mas ela como analogia, ela é uma máquina suscetível a vícios e suscetível a se autoconfirmar o tempo todo. Ah, mas isso é mentira, porque eu sou uma pessoa super insegura. Aí é uma prova de que a sua mente está se autoconfirmando. Você está acreditando 100% num pensamento que você tem sobre você mesmo que diz que você é inseguro. Isso não significa que você seja inseguro, só significa que você está acreditando numa ideia que você tem de você mesmo, que você é inseguro. E o que faz a gente aceitar uma verdade? Vocês já pararam para refletir sobre isso? O que faz você aceitar uma revelação como verdade? O que faz você aceitar uma profecia como verdade? O que faz você aceitar uma religião como verdade? O que faz você aceitar qualquer coisa como verdade? Como que você tem? Quais são os subterfúgios que você tem para saber se o que está sendo dito é verdade ou não, a não ser o fato de você acreditar nisso? Nenhum. Então, se chega uma pessoa e diz que existiram versões do planeta Terra antes do planeta Terra existir, que existem mundos ocultos no planeta, no universo, que existem realidades paralelas e tal, como que você vai fazer? Vamos supor que você acredite nisso. Não, eu acredito nisso. Eu quero que você investigue o acreditar e não a crença. Investiga o ato de acreditar em algo. A gente só acredita em algo e toma como verdade porque a gente tá usando e vivendo na experiência dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e emoções, das nossas próprias crenças, daquilo que a gente já teoricamente sabe, daquilo que a gente já teoricamente acredita. Aí, quando a gente ouve uma pessoa dizer algo que bate com isso, a gente fala: Isso é verdade. Ah, não, mas eu tive uma experiência paranormal ou extrafísica que me comprova isso. Ok, onde aconteceu essa experiência? Do mesmo jeito que a gente não tem como ter contato com o mundo externo, por mais que esse mundo externo exista, a gente só tem contato com as nossas impressões desse mundo externo, a gente não tem como ter contato com as pessoas que
habitam esse mundo externo. A gente só tem contato com as nossas percepções e impressões dessas pessoas. Teoricamente, a gente não tem como ter contato com mundos extrafísicos, a gente só tem contato com as nossas percepções e impressões desse teoricamente mundo extrafísico, né? Então, as religiões e as escolas iniciáticas, elas reforçam crenças que já existem em nós. Elas reforçam valores que já existem em nós. Ah, mas eu tive várias coisas em que eu fui contestado e depois isso virou verdade. Isso já era um padrão que existia em você e que só foi reforçado, enfim, e sua mente assimilou do jeito A, B, C ou D, que não me interessa explorar isso. E a inteligência artificial faz a mesma coisa. Numa conversa com a inteligência artificial, ela vai reforçar o que está sendo conversado, principalmente em algumas versões que a gente viu aí de modelos que eram muito bonzinhos e que reforçavam mesmo o que a gente falava e que enalteciam o que a gente falava. E eu acho que essa é uma das questões mais fundamentais da existência humana. É a nossa completa incapacidade, enquanto a gente não se autorrealiza e não tem uma realização de como a nossa cabeça funciona. É a nossa completa incapacidade de aceitar que não existe verdade. Que a gente não consegue alcançar verdades. E a gente vai continuar explorando isso. Mas eu quero só fazer um recado rápido aqui antes de passar a palavra para o Robin, que eu não aguento mais falar, de que nosso site está quase pronto e de que a gente vai ter, de forma sempre humana e não através de inteligência artificial, uma lista de e-mails absolutamente incrível de UFIM, onde semanalmente a gente vai ter trocas. A partir dessa lista de e-mail, esse ano a gente vai lançar produtos incríveis no UFIM, produtos absolutamente diferentes de tudo que vocês já viram em espiritualidade, e eu tô muito seguro para afirmar isso. Então, a gente ainda não tem o nosso site finalizado ainda com a listinha de inscrição, mas qualquer dúvida, qualquer interesse, manda e-mail pra gente no contato@ufim.xyz. E é isso. E eu tô conversando com o Robin, e o Robin agora fala alguma coisa que eu não aguento mais falar, por favor. E você é o Thiago. E esse é o fim. Esse é o fim. O Thiago, a gente falou assim, vamos experimentar. O podcast que alguma coisa. E a gente falou assim, A vamos gente experimentar um trocou o modelo slogan. diferente. A gente falava o Trocou? podcast que Da fala de espiritualidade para Pra quem quem cansou de cansou buscar, não achar e se enganar, já só que a se gente enganar. mudou. Agora é o fim, espiritualidade sem ruído. Ah, olha lá. E É assim, isso. tu tá com ruído pra caralho, né? Porque o Thiago falou assim: não, vamos. Aqui a gente tá testando um modelo diferente, que a gente já começa falando alguma coisa, mas é uma introduçãozinha pra ser um minutinho, assim. O Thiago já mandou logo uns 6 minutos de monólogo, esqueceu onde ele tava, Não, é se pior que eu me juntou. empolguei. Eu até percebi que eu fiz merda, mas eu falei, já que eu pisei na merda, vou abrir os dedos. Vou escorregar e me lambuzar É inteiro, né? isso, é isso, é isso, é isso. Sensacional, beleza. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas do meu Brasil e do universo. E, cara, esse artigo que o Thiago estava falando do Rolling Stone, a gente podia até colocar ele no link, na descrição aqui, né, para quem quiser Sim, ler. Porra, a é gente coloca. sensacional. É um artigo fechado, né? Mas enfim, É. aí cada um lê como consegue. Mas ele é sensacional mesmo. E, cara, ele é até um pouco assustador, assim, se você olhar, né? Porque, puta, você vê as pessoas realmente acreditando que são o Messias, né? Que, tipo, vieram. E que conversam com anjos, e que a inteligência artificial, na verdade, ela tá sentiente, então tem consciência, e ela é Deus, e eu sou Deus, e todo mundo é. Que, de um certo ponto de vista, pode até ser verdade, né? Sim, Mas, sim, sim. assim, o problema é que é um Deus egóico, né? É tipo. É ego puro que você vê ali, que a ideia de importância que a pessoa tem sobre ela mesma
É incrível. E eu acho que isso que você trouxe da, tipo, eu não sei nem se as pessoas estão preparadas para ouvir isso, eu acho que a maior parte das pessoas não, e por isso que tem uma resistência tão grande, que é a gente não tem acesso à verdade. A gente só tem acesso aos nossos pensamentos, nossa realidade são nossos pensamentos. Você já teve um pensamento que não foi pensamento? Não, porque pensamento é pensamento, né? E pensamento é verdade? Não, ele é pensamento. Então, tudo, assim, o ápice da autorrealização, o ápice é você perceber, caralho, eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber a verdade. Eu nunca vou ter acesso à verdade. Então, não é que a gente não vai acreditar nas coisas. Cara, eu acredito em coisas o tempo todo sem nem Eu perceber que também. eu tô acreditando. É. O tempo todo. Eu acredito. E eu me comporto. Assim, eu posso intelectualmente falar coisas, mas você me vê agindo e andando por aí no dia a dia, me comporto como se eu acreditasse nas coisas. Eu acredito que tem um copo na minha frente agora e que eu estou bebendo água. Hum. Eu acredito, quando eu faço essa, ajo dessa maneira, é porque eu acredito que essas coisas existem. Se eu parar para Total. refletir, eu sei que isso é tudo faz parte da minha realidade. Agora, a minha realidade não é a verdade absoluta. Ela não é. Ela é apenas a minha realidade momentânea naquele momento. Mais que E o isso, né, copo Carita? O que é verdade pra mim não é verdade absoluta. não, então, o que o que eu chamo de verdade não é verdade absoluta. E aí esse que é o lance. Porque, basicamente, a gente age assumindo que todo mundo acredita que as mesmas coisas são verdades, quando a gente acha que as verdades são absolutas. Ah, isso daqui você tem que acreditar que é verdade. Por quê? Porque eu tô acreditando que é verdade e você tem que acreditar que é verdade para reforçar que a minha verdade é verdadeira, né. E aí que entra o lance, né, que a gente estava até falando no CBO, né. Quando você tem um monte de gente nas redes sociais, onde os algoritmos se juntam essas pessoas e ficam mostrando, posts parecidos com o nosso jeito de pensar, a gente cria a bolha e reforça, e a gente está cercado da mesma opinião. E como a gente só vê aquela opinião, a gente começa a achar que aquela opinião é a verdade. E quando a gente menos percebe, tá todo mundo concordando com a mesma coisa, acreditando piamente que é aquilo. E aí você entra com inteligência artificial, que o próprio nome já leva a gente a acreditar que é a verdade, porque ela é uma inteligência artificial que está além da nossa capacidade. Então o nome já está levando a gente para um caminho que fala assim, pô, essa porra sabe o que está falando, né? Então quando eu converso com ela e ela começa a falar coisas que não passa da opinião de uma máquina, mas assim, deixar super claro, a gente não tem nada contra a inteligência artificial, a Não, gente acha jamais. fantástico. A gente acha que tem um potencial incrível, que a gente usa para certas coisas, mas tem esse entendimento por trás. Então, quando a inteligência artificial fala, porra, é assim, é assim, é assim, cara, para mim é a opinião de uma máquina. Eu vou usar como uma ferramenta, vou usar como uma opinião, cara. Agora as pessoas estão começando a achar que essas opiniões de máquina são verdades absolutas. E aí, quando a máquina fala para a pessoa, meu, você é o novo Messias, e a pessoa fala assim, porra, essa máquina sabe do que está falando, então eu devo ser mesmo o novo Messias, e sai querendo revolucionar o planeta com as ideias messiânicas, não sei como fala essa palavra, Messiânicas. isso. Cara, isso fica meio assustador, né? Você fica meio, cara, que doideira. Porque assim, e a gente já falou isso antes, todo mundo é esquizofrênico. 100% da população humana é esquizofrênica porque a gente vive dentro da nossa ilusão, dentro da nossa realidade. O lance não é não ser esquizofrênico, não existe saída para isso. A realização é essa, não existe saída e solução para você deixar de ser esquizofrênico.
melhor coisa que a gente consegue é sacar que a gente é esquizofrênico. É sacar que a gente vive dentro de um mundo criado por pensamento, que a gente vive dentro de um mundo de opinião, que vive no fantástico mundo de Bob. Então, e aí quando a gente saca isso, a gente percebe isso, a gente tem essa realização, cara, aí sim a gente pode voltar pro mundo e a gente vai agir de novo, acreditando um monte de coisa, mas quando o bicho pega, a gente fala assim: "Não, eu não esse copo existe de verdade?" Eu falo assim: "Eu não sei. Se você perguntar para mim, eu tenho a experiência desse copo, ele é real para mim, ele tá 100%. Ele é verdade absoluta?" Pô, eu diria que não. Minha resposta eu diria que não, mas o fundo é que eu nunca vou saber. Nunca vou saber nada. E as pessoas falam: "Pô, então você vai viver como?" Você vai viver sabendo disso. Então você vai acreditar num monte de coisa sabendo que você está acreditando num monte de coisa que provavelmente não é verdade, mas é assim que a gente vive. E isso não é ruim, porque pode parecer ruim. Pode parecer: "Ah, então nada importa". Não, porque até a questão das coisas importarem é um outro pensamento inventado e a gente se importa. É muito louco. A gente se importa com as coisas. Por quê? Porque dentro da nossa realidade tem coisas que existem em importância, né, a gente não decidiu o que são. A gente não deci Mas, putz, claro que a gente se importa. Claro que tudo, mas é tudo ilusão. Não tem uma importância verdadeira absoluta. Não tem um certo verdadeiro absoluto. Não tem um para cima verdadeiro absoluto. Não tem nada verdadeiro absoluto. Tem as nossas crenças, 100% do tempo. Cara, e isso é libertador. Porque quando as coisas que eu acredito, elas eventualmente ou não, se tornam obsoletas ou se cria um crack, né? Se cria é como se quebrasse a ilusão de que aquilo é uma verdade. Em vez do meu mundo inteiro desmoronar, a única coisa que acontece é falar assim: "Ah lá uma coisa que eu acreditava que era verdade, nem estava percebendo e na verdade estou vendo que não era verdade mesmo". E a vida passa a ser isso o tempo todo. Com a gente vivendo como se as coisas fossem verdade, com um entendimento mais lá atrás de que elas não são, e o nosso mundo não desmoronando quando essas coisas aparecem e se comprovam que de fato não são verdades. O que eu acho que causa esse temor, né? Ah, então como é que eu vou viver se não tiver as verdades e tal? Como é que eu vou viver sabendo que nada é verdade, que não dá para atingir a verdade? Eu acho que as pessoas têm esse temor porque elas acham que a gente vai deixar de ter esses mesmos sentimentos que a gente tem hoje em dia antes de. Não, é a mesma coisa, não muda nada. A gente vai continuar comprando várias coisas como verdade, a gente vai continuar acreditando em 500 coisas por segundo, a gente vai continuar da mesma forma. É igualzinho, cara, é igualzinho. É, o que na minha experiência mudou muito drasticamente, assim, é de fato a experiência de vida, mesmo com tudo isso acontecendo, né. É como você lida com as desilusões, sendo que desilusões só acontecem porque você se ilude, então você continua se iludindo. É como você lida com as intempéries, é como você lida com perdas, como você lida com ganhos, como você não compra nada muito tão magneticamente como antes, assim. Você acredita, você
toma como verdade certas coisas, mas com um magnetismo menor, com uma cola menos potente do que era antes, assim, sabe? Porque aí quando descola, não arranca um naco de pele tão grande que nem arrancava antes, que demorava pra cicatrizar. Você arrancou a minha pele. Não. Você fala, ai, caceta. Ai, doeu. Bora. Tipo, é só isso, cara. É só isso, assim. A vida em absoluto não muda, a mente é a mesma. A mente é a mesma. A maneira de operar da mente é a mesma. O que muda é uma possibilidade de uma experiência diferente a partir dessa mesma mente, onde essa própria mente, talvez, nunca tinha explorado dessa forma, deixe de se ver como o centro nevrálgico da experiência, né? E aí, porque eu acho que é prepotência, assim, de onde eu tô vindo agora, é prepotência você falar, não, porque existe algo atrás da mente, e a gente fala isso todas as vezes, né? Existe algo por trás. É um espectador, é um pensamento espectador como qualquer outro que a gente possa ter, mas a única coisa é que essa própria mente ela começa a se dar menos importância, a tomar menos a autoria das coisas como se ela estivesse tecendo a trama da realidade. Ela tá só tecendo a trama da nossa experiência, dessa realidade, né. E eu nunca tinha explorado dessa forma e agora eu tô meio embasbacado com isso e não tenho mais palavra, não Bateu, tenho bateu, bateu uma bateu. experiência nova aí no Thiago, ele tá Exato. começando a babar aqui um pouco. É tipo isso. É muito louco, né, porque por trás do quê, né? Além do quê? É absoluto ou nada, né? E isso que é justamente isso, né, porque a gente não tem capacidade de compreender. Não tem capacidade de compreender nada, a gente se é que tem alguma coisa é isso, antes ou depois, ou além, ou nada, ou se é isso, que a gente fala que tem alguma coisa além, porque a gente imagina que tá vindo de alguma coisa, né, que alguma coisa tá fabricando isso daqui, essa realidade, essa experiência, esse, né, se senão é só essa experiência, essa realidade flutuando, não tem. Eu acho que esse papo é mais um lembrete de que é o buscar que acaba, Uhum. de certa forma, criando uma distância imaginária, né, Total, com aquilo que já é, né. total, Então, total. o ato de buscar e aí não é só sobre espiritualidade, né, a gente tá sempre nessa, né, porque a maneira que fomos convencionados a existir, é de que nunca é o bastante agora, né, de que sempre que precisa ter algo melhor, somewhere over the rainbow, né. E só que é justamente esse mecanismo interno nosso que faz com que a gente não perceba o que já tá, o que já é, o que sempre foi, o que sempre vai ser. E tudo que a gente faz em O Fim é essa exploração para que o ato de buscar perca tração, né. E quanto mais ele perder tração,
mais a gente vai realizar o que sempre foi. E nessa realização do que sempre foi, tudo que a gente sempre quis já é, né? Então é por isso que, além da nossa lista de e-mails que a gente tá para lançar agora em Ofim, que a gente já lançou em CBO, e eu convido vocês a conhecerem ali cbo.digital/inscrição, sem ser cedilha e sem tio. Tanto que o que a gente vai fazer no fim, tanto na lista como no primeiro programa que a gente vai lançar, que é um programa um pouco mais curto, que chama Detox Espiritual, que é um nome bem, inclusive, sugestivo, é para que a gente vá explorando coisas que façam com que essa busca perca atração, né? Que esse buscar perca atração. E é só isso que precisa acontecer, assim, para que a gente perceba esse espaço onde tudo que precisa ser já é em nós, né? E é isso, cara. Nem tenho nada mais pra falar. Você quer acrescentar mais alguma coisa, cara? Não quero acrescentar nada, nunca tenho nada para acrescentar. Eu também não, cara. Então é isso, pessoal. Dúvidas, críticas, sugestões, contato@ufim.xyz. Daqui a pouquinho o nosso site tá no ar, nossa lista de e-mails também, e é daqui a pouquinho mesmo, porque ele tá pronto. Tá prontinho. Falta só detalhe do detalhe do detalhe. E o nosso produto também tá pronto, Detox Espiritual, vai ser bem legal. E é isso. Até a próxima. Beijão pra todo mundo. Beijão, gente.